Eu sou Francisco de Montiel Gonçalves Macedo. Esta é a minha apresentação do trabalho de conclusão de curso no curso de graduação em Filosofia da Unigran. O problema proposto na nossa pesquisa inicial foi verificar se o Supremo Tribunal Federal possui ou não legitimidade para praticar o ativismo judicial. Inicialmente, nós tratamos sobre o constitucionalismo brasileiro, que tem início com a independência do Brasil em 1822 e a outorga da Constituição de 1824 por Dom Pedro I, que se estende até a proclamação da República de 1889, e a seguir nós temos a Constituição de 1891. Depois nós temos outras 4 constituições que se alternam entre regimes democráticos e ditatoriais, e culmina com a Constituição de 1988, que efetuou, de fato, a redemocratização brasileira e está em vigor até hoje. A seguir, nós tratamos sobre as teorias do constitucionalismo e do neoconstitucionalismo. O constitucionalismo teve origem por volta do século XVIII, com as revoluções liberais e a criação dos Estados Nacionais, e teve o objetivo maior de limitar o poder absoluto dos monarcas, com base no império da lei e na prevalência do parlamento. Já o neoconstitucionalismo surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial, quando se verificou que a estrita legalidade não era suficiente para evitar os horrores, por exemplo, do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial provocados pelo nazismo. Foi preciso, então, constitucionalizar direitos, criar teorias que colocassem a Constituição e os valores constitucionais no ápice do sistema e fosse desenvolvido todo um sistema de interpretação constitucional que acabou culminando na transferência da primazia do parlamento para o Poder Judiciário. A Constituição de 1988, ao instituir o Estado Democrático de Direito, ela previu os princípios, os direitos e as garantias fundamentais que são os valores mais importantes do Estado e da sociedade brasileira. Entre os princípios fundamentais estão os fundamentos, os objetivos, as relações internacionais e a separação de poderes. Já entre os direitos e garantias fundamentais estão os direitos e garantias individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos de nacionalidade e os direitos econômicos. Entre os princípios constitucionais fundamentais, merecem destaque a supremacia da Constituição e a separação de poderes. A supremacia da Constituição brasileira, de 1988, é garantida através das normas que estabelecem que a criação e a modificação das normas constitucionais acontece por um processo mais dificultoso, mais complexo do que os das demais normas do ordenamento jurídico brasileiro. A supremacia da Constituição é garantida através do controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos do poder público. Já a divisão de poderes constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito e esteve presente em todas as constituições brasileiras. Seu objetivo primordial é evitar a concentração de poderes. Assim, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, cada um exerce as suas funções e, atipicamente, exercem funções que pertencem aos outros poderes. Certamente influenciado pelas ideias do neoconstitucionalismo, a Constituição de 1988 atribuiu a todos os poderes o dever de fazer a guarda da Constituição. Entretanto, ao Supremo Tribunal Federal, a Constituição reservou o dever
especialíssimo de fazer a guarda precípua das normas constitucionais. Assim, por exemplo, ao fazer o controle de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal acaba fazendo um controle de qualidade das funções, das atribuições exercidas pelos demais poderes. Bem, chegamos ao ponto culminante do nosso estudo, que é saber se o Supremo Tribunal Federal possui ou não legitimidade para praticar o ativismo judicial. E a nossa resposta é sim. Nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal, até mesmo em decorrência da sua jurisprudência, que registra vários casos de prática do ativismo judicial, possui excepcionalmente essa forma anômala de entregar a prestação jurisdicional. Nós entendemos que quando houver falhas no exercício das funções dos poderes legislativo e executivo, conjugada com a possibilidade de violação aos princípios, aos direitos e às garantias fundamentais, o Supremo Tribunal Federal pode, diante do caso concreto, fazendo um rigoroso juízo de ponderação de valores, chegar à conclusão de ter que interferir excepcionalmente na esfera de atribuição dos demais poderes, com o intuito de fazer com que seja assegurada a própria Constituição, a supremacia constitucional uma vez que nós chegamos a essa conclusão, ou seja, que o Supremo Tribunal Federal possui legitimidade excepcional para praticar o ativismo judicial, nós precisamos estabelecer quais são os limites dessa forma de entregar a prestação jurisdicional, a fim de preservar o princípio da separação de poderes, que é um dos pilares do nosso Estado Democrático de Direito. Nós entendemos que, se não houver falha dos poderes legislativo e executivo, se não houver ameaça ao descumprimento dos princípios, dos direitos ou dos valores fundamentais, entendemos que, se não for feito um rigoroso juízo de ponderação de valores, a fim de aquilatar, em cada caso concreto, a necessidade de afastamento ocasional da separação de poderes, nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal não poderá praticar o ativismo judicial. Esses, portanto, são os limites do ativismo judicial, na nossa concepção. Antes de apresentar a nossa conclusão final, é preciso fazer algumas considerações sobre as críticas que normalmente são feitas a essa legitimidade do Supremo Tribunal Federal para a prática do ativismo judicial. A principal crítica é que ela viola a divisão de poderes, o que é verdade, mas só em parte, porque nas vezes em que o Supremo Tribunal Federal pratica o ativismo judicial, ele apenas afasta momentaneamente a aplicação do princípio da separação de poderes, a fim de que valores da mesma densidade jurídica possam ser aplicadas em determinados casos concretos. A segunda crítica que se faz ao ativismo judicial é que ele viola o regime democrático, com o que nós não concordamos, porque o modo de investidura da magistratura brasileira, ele possui assento constitucional. E assim como o direito de voto está previsto na Constituição, a investidura dos membros do Supremo Tribunal Federal através de concurso público de provas e títulos, ela se dá também por autorização constitucional. Então,
não há o que se falar em violação ao regime democrático, apenas pelo fato de os ministros do Supremo Tribunal Federal não serem eleitos. As atribuições, as funções que eles exercem são tão importantes para o Estado brasileiro e para a sociedade brasileira quanto as exercidas pelos membros que são eleitos temporariamente. Bem, assim chegamos ao final do nosso trabalho de conclusão de curso, com a conclusão final de que o Supremo Tribunal Federal possui, excepcionalmente, a legitimidade anômala para praticar o ativismo judicial, desde que nos termos que foram estabelecidos acima.